Vilela, e falando em Rosário, nós acompanhamos a ida do Frei Gilson ao Inteligência Limitada e como ela foi impactante para você, para nós todos também. Acredito que qualquer pessoa que tenha assistido aquela conversa até o fim tenha ficado muito tocado. Eu fiquei particularmente muito tocada. Não tive nenhuma dificuldade de assistir aquelas, sei lá quantas horas, umas 4 horas de conversa. E depois nós acompanhamos a sua ida ao Rosário do Frei Gilson. Eu gostaria de que você dividisse conosco, por favor, como tem sido essa sua aproximação do cristianismo, esse seu apego à figura de Nosso Senhor Jesus Cristo. Como tem sido a experiência na sua vida? Ela, eu acho que minha vida ela sempre foi marcada por essas idas e vindas e eu tenho a sorte de Deus ter essa paciência comigo. Eu tô voltando, é só isso. Eu, eu sei de várias vezes que poderia ter morrido, poderia ter errado. E pela oração da minha mãe, eu sinto que tô vivo, tenho meu filho e tenho essa missão de poder influenciar algumas pessoas, pelo menos para algumas coisas boas. E que meu exemplo algum dia sirva de exemplo para o meu filho, já vai ter valido a pena. Teria muito mais coisa para falar, mas eu acho que Natal é uma época que eu sempre gostei. Sempre foi muito bom para mim, porque é a época que você avalia a tua vida, faz aquele balanço do ano inteiro. E sempre me reuni com a minha família e sempre foi muito bom. E esse Natal vai ser um Natal diferente para mim. Depois de tudo que aconteceu esse ano, ano passado, passei por depressão, passei por vários problemas de saúde e programas como o do Frei Gilson e tantos outros que ajudaram algumas pessoas de alguma forma na parte de psicologia, na parte de ciência, na parte de religião, me fizeram perceber que essa lacuna que eu sentia, ela finalmente foi preenchida aí. E para mim tá tudo bem. Que Vilela você quer ser pro seu filho? Eu acho que é esse, né? Eu acabei de passar um final de semana inteiro com ele, fazia tempo que eu não fazia isso, por conta de trabalho, por conta de outras coisas, e aí eu percebi o quanto faz falta também as conversas que eu tinha com meu pai, que eu não estava tendo com ele, né? Tem 7 anos só, mas dá para você conversar com ele umas coisas tão profundas que eu nem imaginava que dava. E o exemplo que eu quero mais que ele veja é isso, né? O mesmo exemplo que eu vi do meu pai, que estava sempre trabalhando, sempre pensando na família. E hoje eu não penso se ele tinha 2 empregos e mal me via, porque quando a gente estava junto e era muito bom. Então eu quero que ele seja uma pessoa muito boa e ele vai ser. Seja uma pessoa que coloque Deus em primeiro lugar e que não se afaste tanto como eu me afastei. E se isso acontecer, que tenha uma pessoa como o Frei Gilson para falar para ele que ainda dá tempo, né? Eu sei exatamente do que você está falando pela minha experiência, claro, caminhos distintos, mas eu perdi meu pai, eu tinha 20 anos de idade, 21 anos de idade. Meu pai morreu na minha frente, né? Teve um infarto fulminante e nessa fase realmente eu falei, não é possível, que Deus é esse que tira meu pai dessa forma diante de mim. No meu caso, o Frei Gilson para mim foi minha mulher. A época que ele foi lá, eu tava falando com ele sobre, acho que o trecho que mais viralizou, que todo mundo viu, era sobre o silêncio, né? Era sobre como a gente
está acostumado com uma relação com Deus, de conversar, de perguntar, de ter respostas, de dizer sinais, e de repente você passa por um deserto de não ter respostas, né? E foi muito importante esse tempo de silêncio de Deus para mim. Então muita gente me pergunta se ele voltou a falar comigo e as coisas voltaram como eram antigamente, sim. Mas foi importante esse tempo de silêncio. O silêncio de Deus também é uma resposta, né? A gente aprendeu isso com o Senhor. Eu já ouvi também, não sei se isso é uma blasfêmia ou não, mas é que Deus não grita, Deus sussurra. Então... É que você não foi na porta de algumas igrejas aí pra ver. Tinha uma pichação assim, não precisa gritar, Deus não é surdo.